Uma boa noite a todos os nossos espectadores que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal no nosso canal. E bom, hoje nós iremos meditar na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8. Bom, neste capítulo, a gente vê que as profecias de Deus falavam contra os povos inimigos de Israel, principalmente, falavam sobre as profecias, as coisas que Deus queria falar. Porque a Bíblia não existia nos tempos, né, dos hebreus, nos tempos, né, por exemplo, né, nos tempos do próprio profeta Isaías, do profeta Ezequiel, não. A Bíblia não existia nesses tempos. A Bíblia começou a existir depois, né, das anotações das Escrituras, depois que Jesus veio, fez aqui a sua obra, se sacrificou pela humanidade, e então a sua palavra deu início, e hoje nós temos ela como livro sagrado, a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Mas nesta palavra aqui, que foi o próprio Deus que dizia, né, que falava através da boca dos profetas, Isaías foi um dos profetas que Deus falava. E bom, no versículo 8, Deus faz uma grande promessa que se compara até mesmo ao que a gente vai ter na eternidade. É uma visão futura. É algo bem futuro mesmo. Olha só o que diz no versículo 8 de Isaías capítulo 25. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Olha só, a gente vê que Deus é dito como que ele iria aniquilar a morte para todo sempre. A morte é aquilo, realmente é a pior das dores que um ser humano pode sofrer, porque a morte traz a perca. Então a gente perde um familiar, um ente querido, é a morte que, né, divide, que separa alguém da gente. Então isso é totalmente doloroso. Isso aí é algo doloroso. Eu nunca perdi um familiar meu, né? Mas assim, eu sei que se algo desse tipo acontece, pelo menos com aqueles que têm a presença de Deus, elas vão chorar, elas vão ficar tristes, elas vão ficar oprimidas. E se alguma hora isso acontecer comigo, eu vou ficar triste, eu vou chorar. Eu vou realmente ficar amargurado. Mas aqueles que têm o Espírito Santo são diferentes daqueles que têm o Espírito do mundo. Porque quem tem o Espírito do mundo vai carregar uma dor, aquele vazio, para sempre dentro dela. Mas aquele que tem o Espírito Santo, mesmo que sofra, mesmo que sinta dores, né, no coração, o Espírito Santo vai consolar ela. Ela vai ficar triste, ela vai lembrar, vai chorar, vai ficar oprimida, mas sempre Deus vai estar com ela, dando a força necessária para que ela prossiga em frente. Então, a morte é algo que apenas uma pessoa nesse mundo já venceu. Você ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar ninguém como Jesus que derrotou a morte. Jesus venceu a morte. Mas você pode falar assim: ah, Jesus venceu a morte porque ele morreu e ressuscitou somente? Se for assim, ele não foi o único. Porque a gente tem, por exemplo, as próprias pessoas que o próprio Senhor Jesus curou. Jesus curou Lázaro, né, seu amigo, né? Que depois de 4 dias que morreu, estava sepultado. Ele abriu a sepultura. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou. Lázaro não teria vencido a morte também? De maneira alguma. Sabe por quê? Porque Lázaro, ele morreu, ressuscitou, mas ele morreu de novo. Lázaro não está vivo mais. Mesmo que Lázaro foi ressuscitado, ele morreu de novo. Ele não está mais entre nós porque ele morreu de novo. Jesus não. Jesus, além de ter carregado aquele propósito que ele tinha com ele, nesse mundo, ele morreu, depois ressuscitou e depois se ascendeu no céu, ou seja, ele subiu para o céu. Ele terminou a sua obra e está vivo até hoje. Deus, né, é imortal, não tem como a morte vencer a Deus, porque Deus já venceu a morte. O Senhor Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Então por isso que essa promessa é existente. Porque a morte será aniquilada pelo próprio Deus. Ou seja, a morte será vencida. E assim Deus vai nos enxugar as lágrimas. As lágrimas de tormenta, as lágrimas de tristeza, as lágrimas de amargura. Quantas vezes, meu amigo, você estava aí sofrendo pelos cantos de sua casa, chorando por causa de uma situação, por causa de uma perda de um familiar, de um ente querido? Quantas vezes, meu amigo, você sofreu? Você derramou lágrimas, você chorou por causa disso. Por causa de um familiar seu que, às vezes, só te dá problema.
Às vezes não é nem sua morte, mas também alguém que te dá problema sempre. Um marido, seu marido, sabe, que vem totalmente alcoólatra e vai querer te bater, quebrar tudo, sabe? São coisas que as pessoas derramam lágrimas sabe, de revolta. Isso é algo totalmente normal, porque quando a gente está revoltado com uma certa situação, a gente vai chorar mesmo. Mas chorar não é só como se a gente estivesse se entregando à situação, mas chorar de revolta, sabe? De querer uma resposta imediata para aquele problema. Essas coisas Deus resolve. E eu creio, meu amigo, que se você tem sofrido esse tipo de coisa, eu não sei dar muito exemplo aqui, mas você sabe o que você tem derramado suas lágrimas. O que você tem permitido que as lágrimas escorram no seu rosto. O que você tem sofrido para isso acontecer? Lágrimas de tristeza, lágrimas de amargura, de rancor. O que tem acontecido na sua vida, impactado na sua vida, para essas coisas acontecerem com você? Você sabe. Você e o próprio Deus sabem. Saiba, meu amigo, que Deus vai te ajudar. Se você entregar essa situação nas mãos dele, ele vai te ajudar. Mas assim, eu sei muito bem como é que é ter um familiar incrédulo. Eu tenho vários. Eu tenho pessoas que são convertidas graças a Deus, que conhecem a Jesus, estão salvas, se morrerem hoje estão salvas. Mas tem gente que eu, infelizmente, com dor no coração, posso dizer que se morrer hoje, não tem salvação. Porque pelas ações, pelas atitudes, a gente vê que a pessoa não é de Deus. A gente busca. Posso te dizer que até agora, ó, eles estão assim, ó. Eu tenho familiar que é incrédulo. Tem pastores que têm familiares incrédulos, que não servem a Deus. Mas isso não quer dizer que é porque ele não tá buscando. Ele tá buscando, nós temos buscado. Mas isso não tem acontecido. Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa, ela não quer deixar Deus entrar no coração dela. Se você aceita Jesus e você é uma nova pessoa, é porque você permitiu que Jesus entrasse na sua vida. Você ouviu a palavra e você pensou: nossa, realmente eu preciso mudar nisso. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu tenho que ver se isso realmente vai dar certo. Então essa curiosidade de ver se aquilo realmente vai dar certo, que é o que o ser humano sempre tenta, que é bater na última porta, na última tentativa, é o que causou e o que causa a conversão de muitos. Mas se a pessoa não abre o seu coração para Deus, ela não vai recebê-lo. Então veja que existem coisas horríveis nessa vida. E isso é a dor que Deus está falando aqui. Deus, ele não só vai aniquilar a morte, mas a tristeza, todos os problemas. Deus promete, o Senhor Jesus promete novos céus e nova terra. Essa terra que a gente vive hoje, se você sair daí e você observar as paisagens, é tudo lindo. É obras das mãos do próprio Deus. Mas isso tudo vai acabar porque Deus tem preparado outras coisas maiores e melhores que o que a gente vive hoje. Parece coisa de louco, parece coisa que a gente tá falando de outro mundo, de outra dimensão. Mas não. Sabe por quê? Porque esse mundo a gente tá de passagem. Se você realmente vive uma vida separada com Deus, justa, você não vai querer compartilhar sua vida com coisas, né, pecaminosas, com aquilo que é contra a santidade de Deus, com aquilo que estraga a sua vida, tanto física, mental como espiritual. Então o verdadeiro cristão fica longe das coisas que são erradas e contra a palavra de Deus. Então essa pessoa é considerada que ela está de passagem nesse mundo, nessa terra. Se nós somos cristãos de fato e de verdade, obedecemos a palavra de Deus, praticamos ela e nos mantemos longe das coisas erradas, a gente só está apenas somente de passagem neste mundo. Se a gente morrer hoje, a gente vai, ó, para um lugar que Deus de fato está nos preparando. E Deus nos prepara novos céus e nova terra. É uma promessa que vai além das conquistas materiais. Você pode conquistar o melhor e maior, sabe, o melhor das melhores coisas consideráveis nesse mundo. Você pode, meu amigo, ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que você pode ficar entre os maiores milionários, bilionários, não sei, desse mundo. Mas isso não vai comprar a sua alma. Não vai comprar a sua eternidade. O dinheiro compra a sua salvação. O dinheiro consegue tirar a sua mão. Ou melhor, o dinheiro consegue tirar a sua vida das mãos do diabo? Das mãos do inferno? Das garras do inferno? Não.
O dinheiro não faz isso, mas apenas a salvação em Cristo que nos tira do inferno, daquilo que é mal, daquilo que está complicando a nossa vida e que vai nos levar para o sofrimento eterno, que é o inferno, o lago de fogo, e nos traz para a presença de Deus, para o reino dele. Não existe, meu amigo, maior promessa que isso, melhor promessa que isso que Deus nos promete, que é acabar, dar um basta com o sofrimento, dar um basta com a nossa tristeza. Não existe nada melhor que isso. Então ele diz: e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhada debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. Olha só. Essa palavra me lembra que um versículo que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque se você perceber que no versículo 9 ele diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Ou seja, até o ímpio, aquele que tiver viver a sua vida errada, mesmo que ele vá para o inferno, no juízo final, vai dobrar os joelhos. Vai ter que reconhecer que Jesus é o único e verdadeiro Deus. E que eles vão se lamentar por causa disso. Porque eles não aceitaram, rejeitaram ao Senhor Jesus em toda a sua vida. Imagina que tristeza. Sabe? É por isso que eu acredito. Eu não sei, não existe, até onde eu saiba, né? Se tiver um teólogo aí, alguém que estude a Bíblia aí e saiba dessa informação, porque eu mesmo não sei. Eu já pesquisei, não sei. Já li a Bíblia, eu leio a Bíblia diariamente, não sei. Mas eu acredito, minha opinião, meu palpite, que os salvos que estão no céu, eles não vão reconhecer. Eles vão ser como se fosse a memória apagada, sabe? Não vão lembrar, por exemplo, se eu for um marido, ele não vai lembrar da esposa. Mesmo se a esposa for salva, ele não vai reconhecer. Se a esposa até mesmo for no inferno, ele não vai reconhecer. Então não haverá memória, assim, você não vai reconhecer seu familiar, você não vai reconhecer que aquela pessoa foi isso pra você, seu filho, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa. Eu acho que, na minha opinião, eu acredito que não vai ter, sabe, esse conhecimento no céu. Não estou falando da palavra, porque a palavra de Deus, até onde eu sei, não fala disso. Se vai haver memória no céu. Eu tô falando de mim. O que eu acho? Porque se fosse assim, seria realmente algo que faz sentido. Porque, pensa, uma mãe que busca a Deus e busca pelo seu filho que está nas drogas. A mãe morre e o filho morre. A mãe morre salva, mas o filho morre sem a salvação. O filho então vai para o inferno e a mãe vai ser salva, né, pro reino de Deus. Imagina então a mãe ter a memória das coisas passadas nesse mundo e lembrar lá do filho. E ela vê que o filho não tá lá, onde teu filho tá? No inferno. Imagina a dor. E no céu não vai ter dor, não vai ter tristeza. Diz isso, né? Que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, porque as antigas coisas já passaram. Então essa palavra também me dá uma certeza que no céu não vai ter lembrança. Porque as antigas coisas são passadas. Então, se tudo é passado, então eu acredito que até as memórias, né, as recordações, eu acho que vai ser tudo deixado. E no céu vai ser uma nova coisa, vai ser algo novo. Vai ser algo totalmente novo, algo totalmente diferente. Já no inferno, eu tenho total certeza que vai ter memória. No inferno tem memória. Se a gente vê a parábola não, porque aquilo realmente aconteceu. Jesus falou de uma tão firmeza que aquilo realmente aconteceu. Não era uma parábola. A história do rico e Lázaro. A gente vê que o Lázaro foi um pobre mendigo que mesmo nas situações precárias dele, ele serviu a Deus, morreu, foi salvo. O rico vivia se esbanjando, né, nas suas riquezas, rejeitou a Deus na sua vida toda, morreu, foi para o inferno. E se a gente acompanhar aquela saga inteira, a gente vê que o rico reconhece Lázaro, ele vê Abraão lá do inferno, ele tem uma visão ali, ele vê, né, entre um abismo, vê a visão do céu, ele reconhece Abraão, então ele já sabia sobre os patriarcas da fé, ele já sabia sobre a palavra. Ele vê Lázaro, reconhece Lázaro,
Ele lembra dos irmãos que ele fala, dos familiares dele, lembra dos profetas, ele sabe até o porquê ele tá lá. Entende? Então, no inferno vai ter memória. Isso também porque isso vai perturbar eternamente a mente de quem vai estar lá. Ó, você rejeitou a Deus. Olha as oportunidades que Deus te deu e você rejeitou absolutamente todas elas. Então, marteladamente vai estar ali na mente daqueles que estarão no inferno. Das oportunidades que elas perderam. Que Deus deu a elas. De bandeja, de oportunidade, ela rejeitou. Então, por isso que eu acredito que é por isso que não vai ter tristeza. Não vai ter tristeza no céu. Então eu acredito, né? Só pra espalhar minha opinião, não vai ter memória no céu, eu acho, né? Eu acho. Posso estar enganado? Posso, mas eu tenho. Cada vez que eu vejo essas palavras aqui que Deus vai falando comigo, eu penso que realmente não vai ter memória no céu. Eu acho que realmente não vai ter. No inferno vai ter, eu tenho 100% de certeza. Então, pensa assim, meu amigo. Pensa em todo o seu sofrimento. Em tudo aquilo que até aqui você enfrentou. Isso pra Deus é nada. Olha, eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Não é pra servir de consolo, porque a gente quer falar a verdade aqui. Eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, nada. Mas Deus, ele pode até resolver essa situação que tem te deixado desconfortável, né? Tem te, sabe, atormentado. Porque pra Deus absolutamente nada é impossível. Mas também tem coisas que não vão acontecer. Porque as pessoas em si que você pode tentar buscar, elas mesmo não vão querer abrir o coração pra Deus. Então, pra Deus, ó, Deus não vai poder. Deus fica impossibilitado. Aí sim, já é meio difícil pra Deus fazer alguma coisa. Nesse caso, Deus já não pode fazer porque ele estaria quebrando uma das coisas, uma das permissões que ele deu para a humanidade, que é o livre-arbítrio. E quem invade o coração das pessoas é o diabo e não Deus. Isso não vem de Deus, mas vem do mal. Então, se a pessoa em si não vai querer se render a Deus e prefere as coisas erradas, Deus não vai poder fazer nada. Então tem essa chance de, infelizmente, não acontecer nada. Tem, infelizmente. Mas lembre-se que na eternidade tudo isso aí vai ser passado. Mesmo que seja ruim, mesmo que seja doloroso, as pessoas têm feito suas escolhas diariamente. Cada dia que passa, as pessoas estão trilhando alguma escolha diferente. Se elas estão buscando agradar a Deus, elas estão indo rumo ao céu. Se é o contrário, não estão agradando a Deus, estão buscando satisfazer os seus próprios desejos carnais e rejeitam a Deus, como que a gente vê aí, muitos estão se dirigindo ao inferno. E isso não quer dizer que Deus é mau, não. Mas aonde que alguém que rejeita a Deus sua vida inteira vai passar a sua eternidade com ele? A quem tanto rejeitou em vida? Nem faz sentido, né? Então, isso só mostra que tudo vai ser passado. Então se preocupe com a eternidade. Só busque, meu amigo. Se você tem sofrido com algum familiar, busca para ele também. É um conselho, busca para ele. Continua buscando, continua falando, Deus vai tentar, vai, sabe, Deus vai fazer, vai fazendo, vai tentando ali colocar juízo na mente das pessoas, porque Deus tem feito isso sempre. Mas basta ela querer aceitar. Mas é a nossa parte a fazer esse tipo de coisa. Mas em primeiro lugar, coloca a sua salvação como prioridade. Se sua salvação não for sua prioridade, não adianta você querer buscar pelos outros se você não está buscando a salvação da sua própria alma, não é mesmo? Não adianta absolutamente nada. Então busca primeiramente pela sua alma. E Deus vai te, né, ele vai te guiar nesse mundo, nessa terra, mesmo que seja pecaminosa, ele vai te guiar para a salvação. Então a explicação diz assim, ó: o triunfo e a restauração dos salvos na eternidade serão perfeitos. Para isso, o Senhor Jesus, como homem, experimentou a morte para poder nos livrar dela. Sua vitória ao destruí-la se tornará também a nossa. Em seu reino não haverá tristeza, angústia, perturbação, ou dor e nenhum motivo para aflição ou choro. As Escrituras trazem encorajamento e promessas, e o Espírito Santo se manifesta, trazendo consolo, paz, alegria e solução para os nossos problemas. Porém, a completude de bênçãos e a perfeita restauração do ser humano se darão somente no céu. Então, assim, tudo que você vê de maldade nesse mundo não vai ser resolvido nesse mundo, mas na eternidade. Porque um lugar que não tem maldade, que não tem pecado, que não tem homicídio, que não tem nada que é mal, você não vai encontrar isso nunca nesse mundo.
Você pode vasculhar sabe, todas as partes dessa terra. Você não vai achar. Porque esse único lugar está reservado para os escolhidos, que é no reino dele, no reino de Deus. Você quer estar entre esses escolhidos? Então você busque pela sua salvação. Busca, meu amigo, pela sua alma. Como eu tenho buscado pela minha, vou orar para buscar pelas outras, e você deve fazer a mesma coisa. Tanto com outras pessoas, mas pela sua alma em si, faça isso. Não se preocupe com as coisas desse mundo, porque Deus irá te socorrer. Mas busque primeiramente pela sua salvação, que é mais importante de tudo. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Lemos hoje Isaías capítulo 25, versículo 8 ao versículo 10. E até o nosso próximo encontro. Guarde essa palavra na sua mente. Busque pela sua alma, pela sua salvação, porque o presente na eternidade é maior do que tudo que você pode conquistar nessa terra. Deus abençoe a vida de todos.